27 de setembro de 1942. Não vai fazer conta não, viu, gente? Chegava ao mundo este grandioso irmão, Augusto César Neto. Em uma passagem breve, 25 anos, trouxe grande felicidade aos seus pais, irmãs, amigos e todos que com ele conviveram. Hoje, no plano espiritual, como mentor, resplandece a sua luz a todos os irmãos em dores, sofrimentos e tormentas que se encontram dos dois lados da vida. Deus te abençoe e fortaleça a sua luz, para que possa, como um sol, continuar iluminando os nossos passos rumo à perfeição. Agora teremos um vídeo em homenagem a Augusto.
de Augusto para Augusto. Augusto Silva. Boa noite. Eu estou com frio, mas como eu vou falar, nós que falamos 95% é transpiração, 5% é inspiração. Os meus 5% eu garanto. Então, os 95% é de puro suor. E hoje eu estou achando que é suor e lágrimas. É tão interessante a história, né, da nossa vida. Primeiro eu tenho que parabenizar não só Augusto César, mas todos vocês. Porque uma caminhada, ela se faz com esforço próprio. E a gente tem percebido que não basta conhecimento para transformar a sociedade que nós estamos construindo. É necessário que demos a nossa contribuição. Apesar de muita gente estar falando contra, o que eu tenho vivenciado nos meus encontros, porque eu considero esse ambiente aqui como um encontro muito particular de coração para coração, eu tenho visto algo diferente. Vocês hoje estão dando prova disso. Nós vamos mudar o mundo, apesar de muita gente não acreditar. Nós vamos mudar o mundo. Não existe milagre, não existe repentinamente, não existe transformação de um dia para o outro, não. É uma construção lenta, gradativa, mas com muito suor e com muito trabalho. Então, quem faz aniversário é Augusto, mas quem ganha o presente somos nós. Há bem pouco tempo atrás, pense você aonde você estava nessa data. E você vai ver que a sua vida está mudando. Então, quando eu me apresento neste ambiente, eu estava me programando hoje, assim, para estar sentado com vocês, ouvindo, né, a exposição. Então, eu estava preparado para isso. E aí, olha onde eu estou, né? Durante algum tempo, era necessário falar que quem ia falar que era Augusto César encarnado, porque quando anuncia Augusto César na casa de Augusto César, existem alguns ambientes onde eu sou convidado para falar que eu tenho que explicar, né, que eu não sou o mentor da casa de Augusto César, que eu estou encarnado, né, e que é uma outra casa que eu tenho atividades. Então, a gente vai entendendo essa dinâmica. Eu vou me permitir ler alguns textos, porque um deles é uma carta direcionada à mãe de Augusto, e eu tenho que ser bem franco com vocês. Esse negócio de mãe é um negócio muito complicado. E ouvindo a dona Yolanda lá, você chora mesmo, não tem como fugir disso não, né? Porque ela narra a história dela, né, a passagem de Augusto César para o plano espiritual. Ela não tinha qualquer vinculação espírita, não tinha qualquer conhecimento espírita. E a morte muitas vezes nos pega de surpresa, porque é natural que os nossos pais partam nessa viagem na nossa frente. Isso é muito natural e até compreensível, nós esperamos por isso. Agora, você perder um filho, isso não é para qualquer um. E só estudando o Evangelho que a gente pode entender a proposta de Deus quando permite a você passar por uma experiência como essa. Então, isso não é para qualquer um. Isso tem que ser para espíritos que já têm uma bagagem para segurar a onda e não entregar os pontos. Então, a dona Yolanda, ela faz essas narrações. E quando ela ficou sabendo da passagem do Augusto, né, numa daquelas momentos difíceis da nossa vida, ela
Ficou um mês sem falar nada, ele emudeceu. E aí as vizinhas, sempre tem uma, ela vai procurar o Chico, vai lá procurar o Chico. E ela, a princípio, resistente, mas ela acaba concordando. E ela narra que ela estava na fila, porque era comum a fila para as reuniões, e Chico se aproxima e fala com ela que sabia do sofrimento dela, mas que ela se mantesse firme. E assim ela ficou. Ele convidou ela para ir à noite. Ela estava de manhã e falou: você volta à noite. E assim ela fez. E ela não recebia informação nenhuma. E ela saía da reunião e prometia a ela própria que não voltaria lá. E assim foram 4 anos. Muitas vezes você está esperando a informação do seu ente querido, que foi há pouco tempo, e você acredita que o simples fato de passar para o plano espiritual já estabelece para nós condições de espírito puro. E não é bem assim, não. Então, a nossa preparação é aqui e é lá. O ambiente lá é bem diferente do ambiente aqui. Então, ela conta que em determinados momentos ela perguntava para o Chico, né? Eu investi tanto na educação do meu filho para ele passar para o plano espiritual como analfabeto. Então, os trabalhos do plano espiritual estão muito além da nossa própria capacidade de entender. Se nós entendêssemos o trabalho que é feito para nos receber aqui, nesse momento, muito do que você está procurando, você ia conseguir encontrar hoje. Mas nós ainda temos um grau de resistência muito grande, porque as nossas percepções são limitadíssimas, são grosseiras com relação ao plano espiritual. Nós não conseguimos perceber a grandeza de energias que tem um ambiente como esse aqui, capaz de sarar todo e qualquer problema do seu campo físico, emocional, espiritual, mas também não só do seu campo, como dos seus familiares, de todos aqueles que estão envolvidos em você, e quiçá da nossa nação. Mas a nossa fé ainda não tem o tamanho de um grão de mostarda. Então, eu vou ler um trecho da primeira carta que Augusto consegue passar para o Chico. Diz assim: minha mãe, minha querida mamãe, primeiro um pensamento de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas sempre. Aqui não é muito diferente daí, embora seja diferente daqui. Explicar como é isso, não sei ainda. Falo assim para dizer que tenho estado nas disciplinas necessárias. Tratamento intensivo a princípio, refazimento, escola e trabalho depois. Que eu tenha desejado escrever com uma ansiedade igual à sua, não duvide. Mas não é fácil. Creio, porém, que lá no reduto abençoado de serviço da nossa Acácia, tenho estado presente, sempre e sempre. Estou agindo. Seu filho já consegue fazer alguma coisa. Não é muito não, como não pode deixar de ser. Sou ainda um estudante nas primeiras faixas do ensino. Nem sei dizer como tudo vai sucedendo. Parece, mamãe, que a vida é como um rio. As águas do tempo nos levam para diante e a gente vai seguindo, fazendo o que pode para não submergir e trabalhar de algum modo na viagem. Será que essa imagem me ocorreu por lembrar aquele dia? Aquele dia que nós não queremos lembrar? Sei hoje apenas que se a minha prova, ao partir,
foi o desfalecimento na água, nós já derramamos muitas lágrimas para esquecer tudo o que deve ser esquecido. Então, a carta ainda continua, mas eu vou ficar por aqui, porque aqui é um retrato muito do que a gente tem enfrentado nas nossas dificuldades. Então, nós ainda não conseguimos entender a necessidade da provação na nossa vida. E o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que, por não entender a necessidade, nós acabamos nos entregando ao sofrimento. Mas não aquele sofrimento que redime, mas aquele sofrimento que maltrata. E nós acabamos acreditando que a vida é um vale de lágrimas. Nós temos bênçãos sem conta, mas não conseguimos enxergar, porque nós estamos buscando o outro lado da vida, o lado das dificuldades, o lado da incompreensão, o lado que mostra para mim que a minha necessidade ainda é esta de estar aqui, de vivenciar com aquelas pessoas que eu ainda não consigo entender, porque é só assim que a gente cresce. Eu estava em um outro ambiente ontem, e aí a gente estava fazendo uma breve explanação a respeito dos mundos que nos trouxe até aqui. Então, até chegarmos aqui, nós estivemos nos mundos primitivos. Então, a sua dificuldade, a sua experiência, não está na angelitude. A nossa experiência está no primitivismo. Então, muitas vezes a gente quer fazer o bem, e aí a gente busca em Paulo a orientação. O bem que eu quero fazer, eu não dou conta de fazer. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então a gente percebe que por que fazemos o mal é porque temos experiência nele. Muitas vezes não é por maldade, é por comodismo. É muito mais fácil perpetuar o ritual, o comportamento, do que mudar. E eu tenho feito algumas perguntas básicas. E eu falo assim, se você quer tanto mudar a sua vida, sem conhecer da sua essência, eu posso te fazer uma proposta básica agora. Para você que é atleticano, está enfrentando crise, faça, eu não sei por que vocês estão rindo. Vocês devem ser cruzeirenses. Saiu da crise tem pouco tempo, já está rindo do atleticano, olha que legal. Então a minha proposta é essa. Você está vivendo em crise, porque você está sofrendo pelo seu time, então passa a torcer para o Cruzeiro. Ele dá risada, né? Então, a gente faz essas colocações básicas, você vê que está dentro do seu campo de ação. Então, nem tudo que te faz mal você consegue mudar. Então, você sofre, mas é um sofrimento que você acha que é um sofrimento sadio. E a gente vai trocando de lado. Ontem o Cruzeiro estava na segunda divisão. E se eu fizesse essa proposta para os cruzeirenses, eles também não aceitariam. Então a gente tem que entender que o nosso processo de mudança é um processo lento, gradativo. Enquanto você não reconhecer que algo te faz mal, você não tem condição de mudar. É bem básico, mas não é tão simples de entender. Quando Augusto fala que lá não é diferente daqui, mas que aqui é mais diferente, é porque todas as nossas escolhas aqui estão envolvidas com a emoção. Então, quando um pai, quando uma mãe fala de um filho, ela não fala do filho de Deus, ela fala do filho dela, como se ela fosse a proprietária daquela vida. Ela acredita que se ela tiver condições de passar o sofrimento do filho para ela, ela salva o filho. Então,
Isso é de uma infantilidade da nossa capacidade de percepção. Porque os nossos filhos são filhos de Deus. E Deus nos outorga um tempo para você educar, vivenciar. E a gente percebe que, quando Augusto passa para o plano espiritual, ele nem conhecia a doutrina espírita, não tinha nada a ver com religião, tinha a ver com caráter. Ele era o segundo filho de 4. E aí a dona Yolanda conta que, como eles são descendentes de italiano, o filho homem tem muita importância para a família. Gente, não é só para os italianos, não. Isso é histórico. O filho homem, ele tem uma importância dentro do núcleo familiar, porque ele é que garantia a segurança do ambiente. Não é porque ele era melhor que as mulheres, não. Nós temos que estudar a nossa história para dar um entendimento novo, não é para condenar, não. Porque nós temos estudado história para condenar o nosso passado, como se fossem anjos que estivessem vivendo lá atrás e fazendo só arruaça. Lá atrás, quem não pensasse como eu mandava matar. Lá atrás, quem não pensasse como eu mandava queimar. Mesmo que fosse em nome de Deus. Agora, hoje, eu sabendo disso, eu não posso crucificar o meu passado, porque foi ele que me trouxe até aqui. Eu tenho que entender a dinâmica da história. Então, nós estamos nos instruindo para destruir a nossa história. Não é assim que se vive. Você tem que valorizar tudo que você foi até ontem. Tudo o que você foi. Porque eu não quero saber o que foi o seu passado. Isso para mim faz pouca diferença. Eu estou te encontrando em um ambiente que muda a sua vida, que muda a sua estrutura. Primeiro você tem que acreditar em você, não é em mim. Porque a minha receita pode arrebentar com a sua vida. Mas você sabe do que você precisa. E muitas vezes está faltando só um pouquinho de coragem. Augusto vai para o plano espiritual sem saber nem o que estava acontecendo. Porque ele morreu num acidente, ele afogou. E não era um cara bobo, era um cara esportista. Para a gente entender que pode acontecer conosco a qualquer momento. Nós não estamos imunes dos intempéries da vida. E aí, quando nós encontramos um ambiente como este aqui, gente, quando eu estava vendo aquele vídeo ali, eu não sabia que eu dava tanto trabalho. Não sabia. É muito trabalho. Eu estou trabalhando aqui agora, nessa regional Venda Nova. Eu passo aqui 7 horas da manhã. Não contei para ninguém ainda, não estou contando agora. Eu já vejo o pessoal aqui na porta, esperando a porta abrir. 7 horas da manhã. Então, muitas vezes, você acredita que esse ambiente aqui é a construção do acaso. Aqui é esforço, aqui é empenho. Tudo para te atender. Tudo para te agradar. Então, se você ainda não ouviu a frase que marca essa fraternidade, eu vou falar com você. Mas, normalmente, eles falam no nosso ouvido. Você é muito importante para mim. Se nós somos importantes uns para os outros, imaginem a importância que nós temos para Deus. Imaginemos isso. E sair do ambiente que nós nos encontramos, psíquico, de que não vai dar certo, de que a coisa está difícil, de que eu não sei como eu vou mudar isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você tiver condições de resolver, Deus não tem que atuar na sua vida. Enquanto você tiver condições de resolver os seus problemas, Deus não tem que atuar na sua vida. Deus tem que atuar na sua vida quando você não tiver condições de resolvê-los. Deus é o Deus do impossível. Ele não é o Deus do, eu quero agora. Você vai ficar decepcionado. Nós estamos falando
de um Deus que é Pai, que é misericórdia, e que não fez projeto para falhar. Então você é um projeto de Deus para dar certo. Mas por que está dando tudo errado, Augusto? Faz parte. De vez em quando a gente encara umas tempestades aí pela frente. Faz parte. Eu falei com a minha esposa que todas as noites eu faço prece para que Deus não permita que ela morra viúva. Ela não entendeu muito bem o porquê do meu pedido, né? Porque eu acredito que as mulheres têm um jeitinho melhor de fazer as recepções. Então, quando eu for, minha recepção seja calorosa, assim, porque eu adoro viver. Eu adoro viver. Eu tenho uma fé no plano espiritual que hoje não tem como explicar. A dona Yolanda, ela fala que a dor que ela sentiu perdendo o seu filho não tem como explicar. E se isso já aconteceu com você, ou se isso está acontecendo com você, não preocupa em explicar sua dor, não. Não preocupa em explicar o que você está sentindo, não. O mais importante é sentir. É isso que faz a nossa vida se transformar. É sentir. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, todas as provações que temos vivido, que temos passado, é para sermos aprovados. Não é para sermos reprovados, não. Todas as provações que Deus nos permite passar é porque Ele quer que nós tenhamos condições de passar para o próximo nível. Então, é muito interessante nós nos encontrarmos hoje aqui e você entender que você está se preparando para o próximo nível. E eu posso te garantir que a energia que te trouxe aqui não vai te manter no próximo nível. Os desafios são outros, eles serão bem diferentes, pouquinho mais complexos, porque você está desenvolvendo capacidade de solucioná-los. Quando você estiver diante de algo que você não consegue solucionar, ouça bem, quando você estiver diante de um problema que você não consiga solucionar, é o seu momento de entregar para Deus. Mas quando você entregar para Deus, tenha certeza de que será resolvido. Tenha certeza. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E prepare-se para que, quando a resposta vier, quando a solução chegar, você esteja preparado para aceitar todas as consequências dessa resposta. Porque muitas vezes nós pedimos a intercessão de Deus, mas queremos que as coisas se resolvam de acordo com a nossa vontade. Se você quer solucionar do seu jeito, faça você. Então, desenvolva todas as suas potencialidades para você dar conta. Quando Augusto passa para o plano espiritual, não tinha querer da dona Yolanda que resolvesse esse problema. Não existia condições dela solucionar. O primeiro passo era entender que ela tinha que viver a dor dela. Esse é o primeiro passo. Você tem que entender que existe um processo que é o luto necessário. Então, se você está vivendo um momento de luto, levanta a sua cabeça para você encontrar saídas que Deus vai te abrir. Se você abaixar a sua cabeça, você não consegue encontrar saída. Se você está vivendo um momento de provação, levanta a sua cabeça. Só de cabeça erguida você consegue encontrar a solução.
Então, a vida de Augusto, para nós, é uma experiência válida, porque nós vamos passar por isso. Eu não desejo a ninguém perder um filho, mas você tem que entender que o seu filho, antes de ser seu filho, é filho de Deus. E não se acredite melhor do que Deus, acreditando que se Ele continuar com você, Ele vai estar melhor do que no plano espiritual. Não acredite que você é capaz de fazer mais por qualquer pessoa do que o plano espiritual. O plano espiritual está bem à nossa frente. Existem alguns estudiosos que o bem no plano espiritual está há 500 anos na nossa frente. E dizem que o mal está há 50. Então a gente tem que entender a dinâmica da vida, porque a proposta nossa é de renovação sempre, de aprendizado sempre. E o que a tragédia na sua vida está trazendo para você de informação? A proposta é te derrubar, acabar com os seus dias. Se o problema é financeiro, é para acabar com a sua vida conjugal, é para acabar com a sua paz, com a sua saúde orgânica. Eu não estou te vendo, você acredita? Nossa! Estou bem. Na nossa cidade, inclusive. Ele me perguntou essa semana qual que era a missão de Augusto nessa encarnação. Ele perguntou por que ele desencarnou cedo, mas ele falou assim, a missão dele era morrer, sabe? Ele tem 15 anos, ele está muito envolvido com a religião, mas ele estava querendo entender qual que era, se quando Augusto ele encarnou sabendo que ele ia desencarnar com 5 anos e que a missão dele era Vocês conseguiram ouvir? Eu acredito que não, né? Ela está me perguntando, ela está falando que o irmão de 15 anos está na mocidade e ele perguntou para ela essa semana qual que era a missão de Augusto, se era morrer. Se ele já sabia que aos 25 anos ele iria desencarnar. O que os amigos espirituais têm dito para a gente? Eles falam o seguinte, olha, saber a hora, ninguém sabe. Normalmente nós temos alguns pressentimentos. Então você tem que ficar atenta aos sinais. Lá em casa eu falo, quando sua mãe estiver em casa, haverá sinais. Gente, eu tenho que falar da minha vida, tá bom? Se eu falar da sua, é fofoca, então eu falo da minha. Mas a minha esposa também fala que quando eu estiver em casa, haverá sinais, você reconhece. Então, nós temos que ficar atentos aos sinais. Por exemplo, quando meu pai desencarnou, meu pai foi atropelado, todas as noites ele chegava, e eu esperava ele chegar, e fazia um mexido para a gente comer antes de dormir. Eu chegava do Cefet, ele chegava do trabalho. E aí, na noite que ele foi atropelado, eu estava dormindo na sala, que era de costume, televisão ligada, quem tem filho sabe disso. E aí, hoje em dia nem dorme mais em frente à televisão, acabou. Meus exemplos estão ficando defasados já. E aí, o que aconteceu? Eu vi quando meu pai chegou, ele tirava o sapato, a nossa casa é um sobrado, 2 andares, ele subia de meia para não fazer barulho. Eu vi quando ele chegou, quando ele subiu, não me acordou, eu acordei, desliguei a televisão e fui para o quarto dormir. Quando foi na manhã, nós recebemos um telefonema. Na verdade, quem recebeu foi a minha mãe, pedindo para falar com um dos filhos. Tem sinais? Tem sinais. Quando ela foi me chamar, ela falou assim, eles estão querendo falar no telefone, seu pai morreu. Então, pai não presta nem para te preparar para morrer. Ele morre e não te avisa, não. Quando ele te avisa, ele já está lá do outro lado. Então, você imagina. Então, nós não sabemos quando. Nós temos algumas vagas percepções. Mas se você não estiver atenta com a vida, essas percepções não vão te falar nada. Tá? Então, existe um chamado. Então, por exemplo, eu tenho que usar o que eu tenho de exemplo. Você
não te conheço, não estou falando para ela não, tá? Estou falando para você em particular, e você sabe que eu estou falando com você. Você está recebendo hoje um chamado. Você pode mudar a sua vida a partir de agora, ou você pode continuar vivendo do mesmo jeito que você está vivendo. Então, esse é o chamado de Deus. Primeiro, você tem que desconfiar. Porque quando Deus não tem anjo para falar, Ele manda os animais. Então, nem sempre é anjo que vai falar com você. Muitas vezes é um animal. Até a mula fala quando Deus precisa de mandar mensagem. Então, Augusto pode ter tido essa possibilidade de mudança de rota. Mas ele era uma pessoa do bem. Ele era muito querido. Então, não é a religião que muda a gente. É a postura. É o que você tem dentro. Augusto, mas eu não tenho boa coisa dentro, não. Então está na hora de mudar. Eu não nasci do jeito que eu estou. Eu fui me formando aos poucos. Então, quando você foi para o plano espiritual, ele narra que ele sofreu muito com o choro da mãe. Ele fala na mensagem, olha, quando você ficava chorando de saudade, eu sofria. Porque o choro de saudade dela tinha uma outra conotação. Qual que era a conotação? Dor, tristeza, incompreensão. Ela não sabia nada do plano espiritual. Então ela fala que ela ia conversar com os padres davam aquelas respostas triviais. Não, ele está bem melhor. É assim, gente. Eu acredito que eu vou estar bem melhor no plano espiritual. Pode ser uma pretensão? Para ele foi Melhor. coisa boa. Mas para quem fica, muito difícil. A prova maior é sempre para quem fica. Mas o que a gente tem que entender nesse processo é que o chamado existe. Você está sendo chamado agora. Você pode mudar a sua vida. O Evangelho fala que quando você consegue trazer alguém que está perdido, você recebe, sabe, você cobre 1 milhão de pecados. Nós espíritas falamos que não fazemos proselitismo. Então, muitas vezes, você vem para cá e não convida ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Convidar as pessoas para participarem de um banquete como esse aqui, não é proselitismo, não. Proselitismo é quando você se acha e quer convencer o outro da sua verdade. É isso que é proselitismo. Chamar as pessoas para estarem com você, para mudar a vida, isso não é proselitismo, não. Isso nós temos que fazer sempre. Foi bom para você, traga mais um. Foi bom para você, traga mais um. Por quê? Você muda a vida daquela pessoa. E se você mudar a vida de um que você chamou, a sua vida se transforma. Não dá para eu falar com vocês, ou melhor, não dá para eu passar para vocês o sentimento. Não tem condição. Então, muitas vezes, eu venho falar, você fica feliz com o que eu estou falando, mas não é pela minha fala, é pelo que eu sinto. Isso aqui é a minha vida. Estar com vocês é a minha vida. Eu me sinto bem aqui. Tem umas caras que são melhores que as outras, eu tenho que confessar. Sim? Tem cara aqui que dá vontade de sair correndo. Na hora que você olha assim, nossa senhora. Mas isso não é da minha competência, não. O problema é dos outros. Às vezes você tem cara feia, coitado de quem mora com você. A minha também não é das melhores, mas a gente vai entendendo isso. E muitas vezes a pessoa se fechou tanto, mas tem um coração tão bom, que quando você vai conversar com essa pessoa em um outro ambiente, em um outro momento, você pensa, meu Deus do céu, mas a pessoa é muito boa para ter uma cara tão feia. Mas cada um assim, sabe aonde o calo aperta. Então a gente vai entendendo. Então essa proposta de Augusto, ele recebeu um chamado, olha, Chico, ele recebeu um chamado, gente. Se a gente colocar virtude nele, sem o trabalho, nós desmerecemos o esforço que ele fez. E como é que eu vou convencer você que você é capaz de mudar a sua vida? Se você acredita que Chico já estava pronto, desde os 4 anos. Então você imagina um negócio desse. Você não vai acreditar. Então, por
quando você vai estudando o Evangelho, você vai entendendo que Deus age na vida dos improváveis. Eu já falei isso aqui e não vou me cansar de falar. Eu sou um improvável que estou na frente. Eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E aí, quando eu falo hoje com a minha esposa que eu sou um homem realizado, ela ri. Porque não basta ser esposa. Não basta. Não basta ser filho. Tem que conviver. Tem que acreditar. E aí, quando ela começa a fazer a caminhada dela e começa a fazer as transformações que ela tem feito, aí ela vê que não tem como eu explicar o que eu sinto. Falar que sou feliz, muitas vezes você pensa assim, mas é porque ele tem tudo. Quem dera, quem dera. Então, quem está comigo mais próximo sabe das minhas dificuldades. Mas eu não estou aqui para falar de dificuldade, eu estou aqui para falar de vida feliz. E não é feliz pelo que eu tenho, não, é feliz pelo que eu quero. Eu quero ser feliz, independente do que eu tenho. Porque hoje eu tenho esposa, amanhã eu posso não ter. E aí minha felicidade vai acabar? Vai não. Minha esposa fica zangada quando eu falo isso, mas não vai. E falo para ela, falo, olha, se eu separar de você, você vai chorar uma semana, depois é a vida que segue. Então vamos parar com essa besteira. Aproveita o momento que você está com ele agora, irmãos. Eu tenho um filho de 14, uma filha de 18. Vai fazer 19 na semana que vem. Tudo é coincidência. Minha filha é do dia 28 de setembro. A minha filha é técnica em química. O Augusto foi técnico químico. Minha filha quase nasceu dentro dessa fraternidade. Então, eu já passei alguns perrengues com a minha filha, porque é uma pessoa tão boa, que você não acredita. Então você vai entendendo a dinâmica, porque senão você me vê assim, você pensa, esse cara não tem problema na vida não. Casou com uma princesa, tem dinheiro de dar a rua, porque a felicidade nossa é essa. A minha felicidade é ter um convívio fraterno com Deus. Mas não é o Deus místico, é o Deus que está representado aqui por vocês. Estou falando filho de Deus, não estou falando anjo não, tá bom? Porque eu não tenho condição de falar com anjo, eu tenho que falar com você. É você que me ouve. Anjo não me ouve, não. Anjo quando me ouve, fala, nossa, você está falando isso de novo. Será que ele vai conseguir viver isso que ele está falando? Porque é dia após dia, dia após dia. Então você sai daqui cheio de planos. Se você não firmar o passo, os seus planos ficam aqui dentro. Leva os seus planos para a sua vida. E você vê como é que você vai mudar a sua vida. Mereça ser feliz. Mereça. Mas tem que ter coragem. Porque não está no outro a sua felicidade. Não está no seu trabalho. Não está no seu dinheiro. Não está no seu carro. A sua felicidade está dentro de você. Tenha coragem. Você não acordou num dia bom, não? Levanta a sua cabeça e fala, eu sou feliz mesmo com esse dia ruim. Porque aí fora tem um monte de gente querendo estragar seu dia. Não permita que outra pessoa faça com que você se sinta menos do que você é, que você merece ser. Agora, cada um dentro do seu quadrado. Eu não preciso ser mais do que ninguém para ser feliz. Eu tenho que romper as barreiras das minhas próprias dificuldades. Então, quando a gente fala em Augusto César, aí você imagina a felicidade de Augusto César no plano espiritual, vendo a gente reunido aqui, comemorando o aniversário dele. Imagina um negócio desse. Desencarnados também. Claro, sabe, claro, porque, gente, poxa, a vida é uma só. A vida é uma só se vive uma vez. Augusto César, é só essa. Na próxima eu sou outro. Mas a vida é única. Então o que está faltando para a gente é um pouquinho de entendimento. Deus não pode ter colocado alguém na sua vida para te levar à infelicidade. Não pode. Você não pode, sabe, aceitar um trem desse como sendo verdade. As pessoas estão conosco para nos ensinar a ser melhor. Só isso. Se eu não tiver um mal educado na minha vida, eu não treino a ser educado. Porque na grande maioria nós estamos esperando uma oportunidade para mostrar para a pessoa quem eu sou. Alguém te trata mal, você trata ele pior. Mas quem é você? Quem é você?
Tiago fala na carta dele que nós temos que viver o Evangelho, não só ser ouvinte, porque ser ouvinte é muito pouco. Nós temos que viver o Evangelho, perdoar mesmo. Então, alguém te ofendeu, perdoa na hora, na hora. O fato de alguém te agredir não te autoriza a ser agressor. Tira isso da sua vida. É isso que nos faz felizes. E quando alguém te convocar para uma discussão e você não autorizá-lo, porque você se cala, ele vai querer te agredir. Por isso que nós temos que sair do local. Porque ele acaba te sentindo. Você não responde, mas por dentro você está assim, danado. Danado. Então, ele te sente. Então, nós temos que sair desse ambiente confuso que nós estamos vivendo. Agora, nós temos passado dificuldade, não é porque a gente é ruim, não. Não é por maldade, não. É por ignorância. É por não conhecer os prazeres de viver no bem. E só por isso. A gente acha que as vantagens ilusórias que a vida nos propõe é maior do que as possibilidades espirituais que a gente sente. Ninguém é capaz de sentir o que você está sentindo agora, por mais que você possa amar a pessoa. E ainda tem gente que vem para cá e fica pensando assim, nossa, se ele estivesse aqui, o outro ficou em casa. Ele não está aqui porque ele não quis. Quem está aqui somos nós. Isso aqui é para nós, não é para eles. Augusto, mas isso não é egoísmo? Pode até ser. Mas esse momento é meu. Esse momento eu construí. Eu tenho construído, assim como você. O que você está recebendo aqui é seu. Receba. É assim que a gente fala na igreja evangélica. Você tem que ter coragem para receber a sua bênção. Porque a sua não é de mais ninguém. Ela tem o seu DNA, ela tem o seu CPF. É sua. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente. E é só você se restabelecendo, estando bem, que você dá conta de superar as dificuldades que a sua vida vai te apresentar. Deus não prova os covardes. Deus prova os destemidos. Por isso que nós temos que receber prova. Gente, só para quem é casado, tá bom? Para quem não é casado, tampa o ouvido para mim não te desestimular. Muitos casam, poucos ficam casados. Casar não é para qualquer um. Se você está casado, cuide do seu relacionamento. Cuide do seu relacionamento. Trate melhor aquele que está convivendo com você. Mesmo que de vez em quando você tenha umas vontades esquisitas. Aí você entra de pressa. Entra de pressa. Eu também tenho essas vontades e haja pressa. Mas o que nós temos que entender é que conviver é ter relacionamento. E para ter relacionamento tem que ter desgaste, tem que ter cobrança. Se não fosse a minha mulher, eu não estaria onde eu estou. Porque ela me empurra, me carrega, me sustenta, me ampara. Mas não deixa de ser chato. Mas isso não é problema meu. Isso é um problema particular dela, eu não vou me meter nisso. Mas a gente tem que entender. O fato dela ser chata não faz eu amar ela menos. Eu a amo do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Então, de vez em quando eu levo ela para o ambiente dos amigos, eu fico olhando assim, eu penso, não, os amigos pensando, esse Augusto é vitorioso mesmo. Isso é mentira. Com os outros é uma gracinha. Todo mundo acha uma gracinha. Todo mundo. Então a gente vai entendendo que muitas vezes você está sendo lá fora aquilo que você tem que ser aqui dentro. Dentro do seu ambiente você tem que ser o exemplo. Você já tem sua sogra que te ajuda? Ainda tenho ela ainda. Tá vendo o que eu tô falando? Sempre tem que ter um para piorar as coisas. Gente, quando eu falei que faço prece toda noite para que minha mulher não morra de uva, um amigo ainda falou comigo assim, mas só a sogra vai ficar. Eu falei, pelo amor de Deus. Você tem que perguntar aqui, quem que é casado aqui que não acha a esposa chata? Meu marido me acha chata. Ainda bem. Mas isso, gente, isso faz parte do nosso relacionamento.
A gente tem que entender essa proposta. Convivência, gente, é um negócio dificílimo. Você começa a ver as manias que o outro tem. Porque aquele processo de namorar, que hoje em dia nem existe mais, né? Eu vou ter que ler algumas coisas na internet para me dar exemplo. Porque os exemplos já não cabem mais em lugar nenhum. Só serve para mim. Imagina um negócio desse. Então, antigamente tinha uma fase, para quem não conhece, antigamente tinha uma fase de namoro. Você namorava, pegava na mão, 1 semana, 2, 3 semanas pegando na mão. Seu coração até batia. Nossa, hoje em dia, né? Mas faz parte, o tempo evoluiu, os relacionamentos também têm que evoluírem. Então, depois que passa esse processo, né, depois que você casa, tem um período probatório, né, você ainda não tem segurança no relacionamento. Então, o período probatório é o dia que você põe a aliança na mão. Você pôs a aliança, acabou o período probatório, vale tudo. Aí você começa a ver, nossa senhora, mas aí você já está casado. Aí agora vamos andar para frente. Mas vida de casado é maravilhosa, é um aprendizado diário. E se você tem alguém que te tolera, agradeça a Deus. Porque eu sei como você é difícil, sem ninguém me falar nada. Porque não existe pessoa fácil. Todos nós estamos nesse caminhar. Fica bom. Tá vendo? Todo mundo ouvindo a pergunta? Ela perguntou o seguinte: antes do Augusto reencarnar, antes dele chegar no plano espiritual, antes de 27 de setembro de 1942, já existia um planejamento para ele voltar aos 25 anos? O que a gente pode falar? Certeza não há. Não há. Porque nós somos donos do nosso destino. Assim como ele poderia vir com essa proposta de completista, ele vai completar uma fase que ficou incompleta. Então, ele poderia ter vindo com essa proposta, mas ele poderia ter vindo com uma proposta de preenchimento, de total. Tá? Então, no momento do acidente, nós não sabemos de detalhes. Por exemplo, ele teve uma intuição: não entra na água, não. Porque, sendo atleta, você ignora os avisos de segurança. Sendo motorista, você ignora a sinalização de trânsito. É por isso que os acidentes acontecem. Então, quanto mais expertise você tem numa área, mais relaxado você fica. Em vez de você se empenhar. Então, pode ser que ele tenha tido essa proposta de ser completista, vai ficar até os 25 anos, porque era o período que ele precisava para a família e para que ele tivesse essa capacidade. Pode ser que não, pode ser que realmente o acidente tenha trago, né, dá uma reviravolta na vida dele. Então, isso tudo. Não, tá vendo? Então, isso é em tudo que acontece na nossa vida. Tudo que Deus propõe para nós é um aviso, nós temos que saber ler. Então, a família não era espírita, a família tinha um outro envolvimento. Quando ele passa para o plano espiritual, existe essa transformação. Isso estava escrito? Então, a gente tem que entender que muitas vezes não, mas é o chamado e eles aceitaram o chamado. Por isso que eu estou falando com vocês. Acredite no seu chamado. Ele é único, é seu. Né? Você muda a sua vida a partir de agora. Então, prepare-se para viver uma vida nova, uma vida de experiências novas, baseadas numa responsabilidade que é sua, você tem que assumir isso. Então, muitas vezes, no início, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas que você gosta de fazer, porque senão você está vinculado e não consegue mudar o seu ambiente. Isso é muito importante a gente entender. Então, quando Augusto passa para o espiritual, ele abre essa possibilidade de nós nos transformarmos em relação à vida, à experiência que ele teve. Então, aí, lembra um ditado que tinha assim: Deus escreve certo por linha só? Alguém tem que sofrer para esse montão de gente aqui ficar feliz, ficar alegre. Então, é por isso que eu falei, né, do sentimento de mãe. Se entender o sentimento de mãe que perde um filho, ela tinha tudo para se revoltar.
Então ela sofreu, chorou, né? Mas quando ela começa a sublimar o sentimento dela, ela começa a fazer luz nele. Então, é tão interessante isso, né? E ele era um cara tão bom, né, que ele não tem tanto problema no plano espiritual. Então, ele começa logo em seguida a continuar estudando, sem ter conhecimento. E aí, nós que temos esse pouquinho de conhecimento que temos medo de passar para o plano espiritual. Então, imagina você que está escolhendo vir aqui hoje, passa para o plano espiritual. Você vai ter medo? De que você vai ter medo? Se você está fazendo escolhas próprias para estar mudando a sua vida, sabe, a gente desacreditar na ação do plano espiritual na nossa vida. Então, do mesmo jeito que nós somos acolhidos aqui, nós seremos acolhidos no plano espiritual. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Augusto faz questão de trazer isso. Então, ele ainda fala assim, olha, aqui tem disciplina, trabalho, né? Então, disciplina, gente, Emmanuel fala com a gente que a disciplina antecede a espontaneidade. Você tem que se disciplinar a fazer algo até que você consiga fazer de maneira espontânea. Então, é desafiador. Cadê meu médico lá? Ficou atrás de mim aqui? Então, nós vamos fazer a nossa prece para agradecer. Pode falar. Ó, vamos fazer um trato aqui. Eu vou botar aqui sábado de novo. Aí vocês escrevem as perguntas, porque aí, em vez de eu ficar falando, eu respondo perguntas. É muito interessante para vocês, tá bom? Porque muitas vezes eu já tenho equacionado aqui na minha intimidade, você está com dúvida, muitas vezes você não dá conta de falar, então escreve. Aí chega atrás, a gente seleciona alguns, tá legal? Fica lá. Não vou falar para você ficar à vontade, não, porque o tempo já acabou, senão o pessoal. Oi, eu acho que Dona Yolanda já desencarnou tem 2 tempos, né? Acho que tem uns 2 anos que ela já desencarnou. Sim. Chegou. Não pessoalmente, mas ela sabia da existência dos trabalhos, assim como as irmãs dele também. Ele ainda tem 2 irmãs encarnadas, e elas têm conhecimento da casa, do trabalho, e assim, da grandiosidade dele como espírito. Para elas é até difícil dimensionar. Augusto César Neto meditou em todo o trabalho que ele tem, mas elas têm conhecimento sim. Vocês lembram aquela passagem então, no Evangelho que fala assim, o profeta não faz milagre na sua própria terra? É assim. Quando eu cheguei em casa, falei que era espírito, que tinha virado espírita, minhas irmãs falaram assim, mas você vai mexer com isso? É assim, com isso o quê? Aí você vai entender a dinâmica. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece. O que você tem que lembrar? Esse ambiente é propício para que os milagres aconteçam na sua vida e na minha vida. Eu tenho na minha vida o hábito de agradecer a Deus. Eu não tenho que pedir. Com bastante sinceridade. Não, isso aqui não é humildade, não, tá? Isso aqui é sinceridade. À noite eu agradeço a Deus por tudo que tem. Por tudo que tem. Eu acho que eu não sou digno de receber mais além do que eu tenho. Eu tenho que ter força para trabalhar. Eu peço para não ser peso econômico na minha família. Então é isso que eu peço. Mas você está pedindo para Deus, você não está pedindo para mim. Você pode pedir tudo que você quiser, tudo que você precisa. E não fica pensando que Deus trabalha com mérito, não, tá bom? Deus trabalha por misericórdia. Porque se fosse por mérito, eu acho que nem estaria aqui. Então é misericórdia. Então peça a misericórdia de Deus, que você não só receba, mas que você possa reconhecer as bênçãos na sua vida. Senhor Jesus, neste momento nós queremos te agradecer, nós reunindo-nos, Senhor, em prece, nós pedimos a tua intercessão através dos amigos e benfeitores espirituais, destes companheiros, amigos que têm nos acompanhado, que fazem parte da equipe espiritual da casa que nos acolhe neste momento, que eles possam, Senhor,
nos amparar, nos auxiliar, que eles possam, mestre amigo, ouvir as nossas súplicas mais íntimas, possibilitando no Senhor o refazimento indispensável. Mestre amigo, nós te pedimos, Senhor, não em função das virtudes que ainda nós temos, mas pela função da tua misericórdia. Permita, mestre amigo, que saibamos reconhecer todas as dádivas que temos recebido, que saibamos, Senhor, ser agradecidos pela oportunidade da vida e que tenhamos a coragem de estabelecer novas metas, Senhor, no campo espiritual para alcançarmos. Que estes momentos, Senhor, de alegria possa trazer para a nossa intimidade aquele amparo indispensável ao nosso equilíbrio espiritual, orgânico, físico. Nós te pedimos por todos aqueles que nesta casa exercem suas atividades, aqueles que compartilham conosco no plano espiritual, aqueles que convivem conosco no plano físico, para que possamos de alguma forma, Senhor, sermos úteis e retribuirmos de alguma forma o que temos recebido. Mestre amigo, que saibamos aproveitar as oportunidades que temos recebido para sermos úteis e que saibamos dar a nossa contribuição na construção de um mundo melhor, onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. É assim que então, boa noite a todos. Eu vou falar até a próxima, não vou falar até sábado, tá bom? Até sábado. Deixa eu dar um testemunho aqui, porque eu adoro testemunho. Já tem alguns anos que eu frequento a casa. Eu desenvolvo algumas atividades aqui, né? E essa casa marcou a minha vida. Eu tenho uma casa que marcou a minha vida nos estudos, essa casa marcou a minha vida na minha transformação como homem. E eu trouxe um amigo aqui, como essa casa é referência para mim, eu trouxe um amigo. E a gente estava ali atrás, o último estava nos acolhendo, e em determinado momento eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu senti a presença do Augusto. É um negócio que não dá para explicar. Não dá para explicar. Eu não posso falar muito, senão vou ficar igual a Érica chorando aqui na frente. Mas é um negócio que marca a sua vida. Então, a presença dele na sua vida pode marcar o seu momento. Não gasta muito de você, não. Tá? Não tem muita transformação. É muito mais força de vontade do que tarefa. Porque a nossa vida, a nossa própria lida diária nos dá oportunidade de transformação. Não desperdice a sua oportunidade. Não desperdice. Você é muito importante para Deus. Estou ganhando até flores, hein? Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje em festa. Em festa porque essa casa, todos os dias e todos os momentos, tem luz. E hoje, especialmente, a festa é em homenagem ao Augusto César Neto, que sempre traz para nós dádivas. É um privilégio estar aqui, trabalhar aqui nessa casa. E é com muita alegria que nós fazemos essa homenagem ao nosso aniversariante, Augusto César Neto, mas também não poderíamos, em nome de última de todos os tarefeiros da casa, fazer homenagem ao nosso amigo Augusto Silva, pela sua dedicação
pelo seu empenho em nos privilegiar mesmo com seus ensinamentos. Nossa gratidão, meu amigo, porque você faz parte da nossa família ao longo de César Neto. Muito obrigada. Eu estou achando que isso é montagem, viu? Mas fazer o quê? Então, vou contar para vocês mais um. Minha primeira filha nasceu e, à época, eu tinha uma autoescola. E aí, eu sempre fui muito simples e muito sério. Mas eu tinha pouca responsabilidade. Não sei se mudou alguma coisa, mas... E aí, a minha filha ia nascer e eu estava trabalhando. E nessa época eu estava dando aula para uma aluna que ela tinha problema de audição. E eu tinha que falar com ela muito alto, dentro do carro. E teve um dia que eu parei, falei para ela, poxa, não vou dar aula para você mais não. E ela falou assim, mas por quê? Eu falei, imagina esse pessoal passando aí na rua e vendo eu falando com você nessa altura, o que eles vão achar de mim? E ela começou a rir. E aí, na hora que eu estava indo para ver a minha esposa, ela falou assim, Augusto, você já comprou as flores para sua esposa? Eu falei, flor? Ela falou, sua esposa não ganhou neném? Eu falei, não ganhou não, é a nossa filha que nasceu. Ela falou assim, não, você tem que levar a flor. Eu falei, agora não vai ter jeito não. Ela saiu comigo e comprou exatamente uma flor igual a essa aqui. Como é que chama essa flor aí? Ela comprou uma orquídea para levar para minha esposa. E ela falou comigo o seguinte, aí você consegue reconhecer os seus amigos. Ela falou comigo, não fala para sua esposa que fui eu que comprei. E a minha esposa não sabe até hoje. Mas é assim, para você ver que tem anjo na sua vida, no seu lado. Eles falam com você e muitas vezes você não esquece. E agora eu estou recebendo uma orquídea da Augusto César Neto. Isso aqui não tem pagamento. Eu já falei com vocês, quando você tiver que aplaudir, aplaudam mesmo. Não tem que esconder o sentimento. A única forma que eu tenho de expressar o meu sentimento para vocês ver você que é um motivo de muita alegria para mim. E não se esqueça, o Evangelho diz que todas as vezes que um pecador se arrepende, a festa no céu. Imagina os seus parentes que já partiram para o plano espiritual, vendo você num ambiente como esse aqui, como é que eles não estão no plano espiritual. Então acredite nisso, se não por você, por eles que já foram. Mas vocês estão de parabéns. Muito obrigado.